Bom, nós estamos ao vivo da 91ª Feira do Livro de Lisboa, aqui no estande da Rede Sem Fronteiras. Nós estamos fazendo uma ação que é o Grupo de Estudos Literários da AGEB Rio de Janeiro, coordenado desta vez por Ceci Barbosa Campos. E o grupo de estudos é sobre o livro Olhos d'Água, de Conceição Evaristo. Inclusive, a autora Conceição Evaristo é nossa convidada de honra, estava aqui conosco quando teve o pico de luz e derrubou tudo. Bom, nós vamos ter também as debatedoras Zara Paim, Jussara Valverde, Maria Esther Rodrigues e Maria Amélia Paladino, que estão aqui conosco nos bastidores, aguardando serem chamadas. Nós estamos esperando a nossa secretária Ângela Guerra, a nossa coordenadora Ceci Barbosa Campos e também a nossa convidada de honra, Conceição Evaristo, retornar. Enquanto elas retornam, eu digo a vocês que a AGEB Rio de Janeiro, eu vou dar uma lidinha rapidamente novamente sobre a AGEB, enquanto aguardamos o retorno, tá bem, pessoal? A AGEB, Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, com 51 anos de existência, tem por finalidade estimular a união de jornalistas e escritoras de todo o país sob o lema A Perenidade do Pensamento pela Palavra. Por meio de suas coordenadorias, como essa do Rio de Janeiro, fomenta a harmonia nacional e internacional, promovendo o intercâmbio de conhecimentos, ideias, experiências, amizades, respeito entre suas associadas e com associações congêneres, incentivando o aperfeiçoamento profissional das agebianas por meio da participação em cursos, seminários e encontros culturais. A AGEB é um processo de fomentação para a força feminina, proporcionando à mulher a oportunidade de deixar suas marcas por meio da palavra escrita. Nossas reuniões ordinárias da Coordenadoria do Rio de Janeiro são mensais, este ano de forma virtual, e todos estão convidados a se juntar a nós. Durante todo esse ano, seguimos apresentando os vultos femininos do passado, que foram apresentados pelas escritoras associadas em nossa coletânea literária Mulheres Extraordinárias, o resgate histórico do legado pela palavra escrita. Temos ainda reuniões bimestrais do grupo de estudo literário, onde estudamos e debatemos o livro do bimestre, escrito por uma mulher escritora e lido por nossas associadas. E o grupo de estudos literatrais, que da mesma forma desenvolve suas atividades em torno do universo da mulher. Temos uma página no Facebook e uma página no Instagram, onde convidamos a todos a nos seguirem para acompanhar nossas agendas de atividades e as nossas ações. Por fim, informamos que nossas reuniões virtuais ficam gravadas no YouTube, portanto, aqueles que não puderem assistir ao vivo podem conferir com calma posteriormente à gravação. Eu aproveito ainda para informar que este evento é um evento inclusivo, com a ajuda da AGEB do Rio de Janeiro, com o apoio da AGEB do Rio de Janeiro. Este evento é inclusivo, nós contamos com a profissional intérprete de Libras, Carla Monberg, e contamos também com o apoio dos voluntários da AIAB, que estão fazendo a audiodescrição para os membros. Eu quero informar que aqueles que desejarem ter um certificado de participação deste momento deverá nos acompanhar obrigatoriamente pelo nosso canal no YouTube e postar comentários pertinentes ao assunto no começo, no meio e no fim, tá bom, pessoal? Essa transmissão está sendo feita de forma simultânea em nossas páginas no Facebook, no nosso canal no YouTube e no nosso blog oficial do evento, o www.redesemfronteiras.com. Estamos aguardando as nossas colegas retornarem. Conforme eu informei, nós estamos começando oficialmente a nossa reunião do Grupo de Estudos Literários, especial Feira do Livro de Lisboa, com a coordenadora literária Ceci Barbosa Campos, que nos falará sobre a obra Olhos d'Água, de Conceição Evaristo. Com ela estarão as agebianas debatedoras, Jussara Valverde, Maria Amélia Paladino, Maria Esther Rodrigues e Zara Paim. As demais agebianas estão participando pelo canal do YouTube, onde poderão fazer comentários pelo chat. E nós estamos aqui com a enorme honra de contar com a presença da autora da obra, a escritora Conceição Evaristo, a quem reverenciamos e agradecemos penhoradamente a presença aqui no grupo de estudos da AGEB Rio de Janeiro, na 91ª Feira do Livro de Lisboa. Muito bem, produção, quem já está por aí?
A Ângela... A Ceci também? Ótimo. Então, vamos colocar a Ângela, por favor, que a Ângela vai apresentar mais uma vez a Ceci. Por favor, Ângela, direto apresentando a biografia da Ceci, para que a Ceci possa iniciar os trabalhos. Muito obrigada. Ceci Barbosa Campos, natural de Juiz de Fora, Minas Gerais, bacharel em Direito e licenciada em Letras em Inglês, com mestrado em Letras, Teoria Literária, pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Professora aposentada da mesma universidade, onde exerceu atividades nas áreas de ensino, pesquisa, extensão e administração, com experiência também em educação especial, por participação no projeto Helen Keller, também da mesma universidade. Associação dos Cegos, Colégio de Aplicação João 23. Publicações, prefácios, capítulos de livros, revistas virtuais e impressas, antologias e 15 livros solo, dentre os quais destacam-se Animais Encantados na Poesia, primeiro livro de aldravias infantis publicado no Brasil, e Respingos Poéticos, primeiro livro de aldravias com transcrição em braille. Pertence a academias de letras e instituições culturais no Brasil e no exterior, e tem recebido premiações em concursos literários da União Brasileira de Escritores do Rio de Janeiro, da Academia Brasileira de Médicos e Escritores, também do Rio de Janeiro, da FALARGE, Federação das Academias Letras e Artes, daqui do Rio de Janeiro, da Alacib de Mariana, etc. Ceci Barbosa é presidente da Academia Juiz Forana de Letras. Retorno a palavra, presidente. Bem. Oi, pessoal. Nós estamos aqui providenciando o retorno da Conceição Evaristo, por isso o nosso delay aí com vocês, tá bem? Muito obrigada, Ângela Guerra, nossa secretária, pela apresentação. Ceci Barbosa, está me ouvindo, querida? Então tá, agora nós vamos retirar a Ângela Guerra, que irá para os bastidores aguardar. Muito obrigada, Ângela. E vamos abrir a tela para a nossa querida Ceci, que irá iniciar sua preleção sobre o livro Olhos d'Água. Ceci, querida, seja bem-vinda, é com você. Muito obrigada, é um prazer, então, estar aqui com vocês e um prazer muito grande falar sobre essa obra de Conceição Evaristo, que foi agraciada em 2015 com o Prêmio Jabuti. Nesta obra, assim como em outras obras de Conceição Evaristo, a temática abordada com mais frequência é a luta da mulher negra contra a pobreza e a discriminação. E as suas protagonistas se apresentam como um símbolo de resistência e de denúncia das condições de vida dos afrodescendentes no Brasil, no qual as mulheres são as maiores vítimas. A escritora justifica esse fato dizendo que a sua literatura é a sua escrevivência. Ela escreve sobre aquilo que conhece, a sua vivência de mulher negra e pobre, vivendo num país preconceituoso. Logo, a vida fornece-lhe o material para a escrita. Os contos de Olhos d'Água não fogem ao tema, que é abordado na quase totalidade do livro. No prefácio, feito pela escritora Heloísa Toller Gomes, temos a afirmação: no livro estão presentes mães, muitas mães, e também filhas, avós, amantes, homens e mulheres, todos evocados em seus vínculos e dilemas sociais, sexuais, existenciais, numa pluralidade e vulnerabilidade que constituem a humana condição. Os contos, sempre fincados no fugidio presente, abarcam o passado e interrogam o futuro. O passado é inevitavelmente implacável, o futuro, em geral, duvidoso. Certas vezes
inexoravelmente negado. Na introdução feita por Jurema Werneck, militante e diretora executiva da Anistia Internacional no Brasil, em 2018, cito: é assim que Conceição Evaristo inventa este mundo que existe. São histórias duras de derrota, de morte, machucados. São histórias que insistem em dizer o que tantos não querem dizer. O mundo que é dito existe. Nesta literatura-cultura, a palavra que é dita reivindica o corpo presente. A coletânea Olhos d'Água contém 15 contos, dos quais distinguimos o primeiro e o último, e vamos focar primeiramente no miolo do livro, que são esses 13 intermediários. Deixaremos para o final o primeiro e o último, porque tem características diferentes. Então, nesses 13 que constituem o que nós estamos chamando de miolo do livro, a violência urbana é o foco principal. E ele foca mulheres e crianças, principalmente. Inclusive, em muitos destes contos, os títulos são nomes das mulheres e das crianças. Temos, assim, um conto que tem o título Ana da Venga, outro que é do Zuquerença, outro Maria, as crianças Aita, de Lixão, Lumbiá e outros. O segundo conto, que é o primeiro que nós vamos abordar aqui, é Ana da Venga. Começando, então, é o que dá início à nossa exposição. É quase meia-noite, isso logo no início, no primeiro parágrafo do conto. É quase meia-noite, o momento em que tudo era paz. Mas há um indício de tensão, porque a narradora, após afirmar tudo era paz, então continua inspirando dúvida. Uma relativa paz. É a sensação de perigo iminente em que vivem os moradores das favelas em seus frágeis e desprotegidos barracos. Logo a seguir, o leitor é informado sobre a personalidade de Da Venga. Ela diz: tinha um coração de Deus, mas invocado era o próprio diabo. Era o líder, temido e admirado por todos, e o seu barraco era uma espécie de quartel-general na favela. Os seus companheiros e as mulheres destes companheiros ficaram apreensivos quando Da Venga trouxe Ana para viver com ele. Mas acostumaram-se com ela e os homens aprenderam a se controlar. Aspas, aprenderam a se controlar quando o desejo aflorava ao vislumbrar os peitos maçã saliente da mulher. A duplicidade do ser humano é evidente em Da Venga, aquele homem frio que gostava de ver o terror nos olhos das pessoas que assaltava, era capaz de chorar como uma criança ao fazer sexo com a mulher que amava. Da Venga gostava de Ana, desde que a conheceu. E lembrou-se da família que não via há tanto tempo. Lembrou da mãe, lembrou das irmãs, lembrou das tias, até da avó, a velha Isolina. Sentiu falta de uma família e pensou que gostaria de ficar com Ana pelo resto de sua vida e com ela constituir uma família. Naquela noite, quase meia-noite, Ana, sozinha, está preocupada porque Da Venga ainda não chegou, quando é surpreendida pela batida à porta do barraco. Ao abrir, entram os amigos e Da Venga para comemorar o aniversário da mulher. É o aniversário de Ana, 27 anos. E esta é a primeira festa de aniversário. Uma festa surpresa. Cito: Ana estava feliz, só Da Venga mesmo para fazer aquilo. E ela, tão viciada na dor, fizera dos momentos que antecedem a alegria maior um profundo sofrimento. Da Venga estava ali na cama, vestido com aquela pele negra, brilhante, lisa que Deus lhe dera. Ela também, nua. Continuando, a porta se abriu violentamente e 2 policiais entraram de armas em punho. É fácil imaginar o final. Nós vemos muito dessas invasões narradas nas reportagens da televisão que acontecem nas favelas. Então, no dia seguinte, o que aconteceu? Os companheiros choravam a morte do chefe e de Ana, que morrera, aspas, morrera protegendo a barriga.
com as mãos um sonho de vida. Apesar de toda a violência descrita, Conceição Evaristo termina o conto com alto grau de poeticidade. Em uma garrafa de cerveja cheia de água, um botão de rosa que Ana da Venga havia recebido de seu homem na festa primeira de seu aniversário, 27, se abria. Então, é muito bonito essa ligação dos casos chocantes com a poeticidade, que é uma característica da escrita de Conceição Evaristo. Vejam nesse final aquele botão de rosa que ela ganhou do da Venga na primeira vez em que tiveram uma festa de aniversário. O outro conto que nós abordamos é do Zuquerença. Do Zuquerença é um conto que aborda, ao mesmo tempo, uma mulher na idade adulta, que é como começa o conto, e também passagens da infância dela. Então, é do Zucriança e é do Zu adulta. Esse é o terceiro conto do livro. E temos aqui, então, novamente, o nome da mulher, a personagem principal, como título. Ela é apresentada ao leitor por um narrador em terceira pessoa, o que, apesar de ser um artifício antigo, torna-se bastante eficaz, pois Conceição Evaristo constrói muito bem a personagem através das impressões do narrador. É interessante que há uma inversão no formato cronológico costumeiro à contação de histórias, começando com o momento presente. E o momento presente é a situação atual da mendiga do Zu. Então, é do Zu, na idade adulta, mendiga, para depois retornar às diversas fases de sua vida, os sofrimentos, as humilhações, o encantamento e curiosidade iniciais, até o princípio de vida, a infância com os pais e os irmãos, o momento em que, sem ter noção do que estava acontecendo, foi deixada pelos pais na casa de Dona Esmeraldina e lançada na prostituição. Do Zu foi menina levada pelos pais, que acreditavam que a menina iria trabalhar para a Dona Esmeraldina, mas que, ao mesmo tempo, teria tempo para frequentar uma escola. Não se sabe exatamente se eles tinham noção do que aconteceria com o Zu. Por quê? O fato é que nunca mais os pais procuraram por Zu na casa de Dona Esmeraldina. E a história vai começar, então, com Zu, depois de vários percalços da vida, na escadaria da igreja, adulta, já com a sua personalidade afetada, perturbada mentalmente. E a história começa com essa citação: Zu lambeu os dedos gordurosos de comida, aproveitando os últimos bagos de arroz que tinham ficado presos debaixo de suas unhas sujas. Os transeuntes sentem-se desconfortáveis com a visão daquela mulher na escadaria da igreja, comendo com seus dedos sujos aquela comida. Zu retribui os olhares com um jeito zombeteiro. A seguir, ela examina a lata de onde comia, insiste com os dedos para ver se consegue mais algum alimento e acaba abandonando a lata na escadaria da igreja. Esta é uma terrível descrição da miséria com que nos deparamos frequentemente e da qual desviamos o olhar porque nos incomoda. A indiferença, o desviar o olhar, é uma forma de agressão. Caracteriza uma violência simbólica. Depois dessa apresentação de Zu, velha, suja, com dificuldade de locomoção, a narrativa retorna ao tempo de menina em que foi levada pelos pais para casa. E ela não chega a entender o que aconteceu com ela, fato que nunca foi à escola, que gosta de ver aquelas mulheres bem arrumadas e acostuma-se, quando é lançada à prostituição, ainda criança, acostuma-se com ela. E aí, Zu morou naquela casa por muitos anos e de lá partiu para outras zonas. Acostumou-se aos gritos das mulheres apanhando dos homens, ao sangue das mulheres assassinadas. Acostumou-se às pancadas dos cafetões, aos maridos e desmandos das cafetinas. Habituou-se à morte como uma forma de vida.
Ao longo de sua vida, Duzu vai passando por um processo de decadência, desde que é lançada pelos pais naquele ambiente onde perde a sua infância e é lançada num mundo adulto que desconhece. Tem filhos, tem muitos filhos, mas ela não tem condições de criá-lo. E à medida que envelhece, vai conhecendo a miséria de forma cada vez mais acentuada. É uma realidade vivenciada por muitas mulheres, principalmente mulheres negras, que enfrentam uma situação de exclusão e abuso que existe há séculos. Constância Lima Duarte, professora e escritora dedicada aos estudos de afrodescendência, diz que os contos de Conceição Evaristo, aspas, só confirmam a coerência da opção estética e mesmo em cenas de extrema degradação humana, não perde o equilíbrio entre a sugestão de estados líricos e a intenção documental, com uma escrita comprometida com a história coletiva, porque ela não conta uma história, ela conta uma história de muitas, uma história que prevalece entre as mulheres negras e pobres. Ao final do conto, temos a presença de uma neta de Duzu, menina de 13 anos, que, ao saber da morte da avó, desce o morro até as escadarias da igreja, onde está o corpo. Lá chegando, aspas, desviou o olhar e, entre lágrimas, contemplou a rua. O sol passado de meio-dia estava colado no alto do céu. Raios de luz agrediam o asfalto. Mistérios coloridos, cacos de vidro, lixo, talvez, brilhavam no chão. Então, mais uma vez, Conceição termina o conto com um lance de extrema poeticidade. Outro conto tem o nome Maria. Nesse conto, Conceição Evaristo apresenta cenas dolorosas de violência que, na leitura, dão a impressão de serem exageradas. Mas, se acompanharmos as estatísticas, veremos que não há exagero nos fatos relatados. A escritora mostra a violência com respeito e a sua identificação com o outro, é a sua forma de resistência e denúncia, e por meio de sua escrita obriga o leitor a uma reflexão sobre a presença da morte, que ronda especialmente homens, mulheres e jovens negros. Em Olhos d'Água, Evaristo usa a ficção para abordar a realidade brasileira, na qual o tema de assassinato de mulheres negras tem aumentado assustadoramente. Vem aumentando ano após ano, a pandemia aumentou mais ainda, nós temos notícias disso com muita frequência. Maria, mãe de família, vai para casa cansada após um longo dia de trabalho, enfrenta longo percurso de ônibus, feliz por ter ganho da patroa restos de uma festa, que fez com que ela tivesse trabalhado muito no dia seguinte, mas houve a recompensa de ganhar esses restos, frutas e algum alimento diferente para alegrar as crianças. No meio da viagem, ocorre um assalto, e um dos assaltantes é um homem com quem Maria se relacionou anos atrás, e é pai de um dos seus filhos. O homem senta-se ao lado de Maria. Numa breve conversa, despistada, em voz baixa, pergunta ela pelo menino, e Maria é poupada no assalto. O comparsa segue no assalto, mas ignora Maria. Só ela não tem que entregar a carteira ou o dinheiro. Os assaltantes desceram rapidamente. Maria olhou saudosa para o ex-companheiro, lembrando da vida dos dois no barraco, da gravidez, da felicidade do homem que queria um menino. E o mais velho dela é exatamente um menino. De repente, alguém grita que aquela preta safada lá da frente conhecia os assaltantes. Maria se assustou e ouve outros passageiros acrescentarem. Vai ver que estava de coleio com eles. Alguém argumenta que ela fazia parte do bando, pois fora a única que não tinha sido assaltada. Os ânimos ficam cada vez mais assaltados e gritam, lincha, lincha, lincha!
O motorista para o ônibus e tenta defendê-la, pedindo calma e dizendo que a conhece de vista, pois todos os dias ela volta do trabalho naquele ônibus. As tentativas do motorista são inúteis. Atingida, Maria punha sangue pela boca, pelo nariz, pelos ouvidos. Quando o ônibus esvaziou e a polícia chegou, o corpo de Maria estava dilacerado, todo pisoteado. E, cito, Maria queria tanto dizer ao filho que o pai havia mandado um abraço, um beijo, um carinho. É o final de ternura do conto. O seguinte, quantos filhos Natalina teve? Natalina representa as meninas negras e pobres que, sem formação e sem informação, veem-se repentinamente encarando uma gravidez indesejada, após inúmeras tentativas para abortar aquele pequeno ser que aparece complicando ainda mais uma vida cheia de dificuldades. A primeira gravidez de Natalina surpreendeu aos 13 anos. Gostava do Bilico, seu namoradinho, e com ele brincava todas as noites, sem muita noção das consequências. A mãe dela ficou desesperada. Eu que já tenho tanta gente nessa casa, agora mais uma criança para cuidar. Começou a preparar os chás que não davam resultado, o que a obrigaria a levar a filha a Sapraxedes, a parteira, que costumava fazer abortos na comunidade. Natalina ficou apavorada, conhecia a fama da parteira e diziam até que ela comia crianças. Natalina decidiu o que fazer. Logo que a mãe saísse para o trabalho, ela sairia também, sem saber para onde, mas sumiria. E assim foi embora. Um dia tomou um trem e foi para mais longe ainda. Ela conseguiu fugir de Sapraxedes. Não queria o menino que nasceu com a carinha do Bilico. Não o queria, mas também não queria que ele fosse comido pela velha. Deu a criança para uma enfermeira, que desejava um filho, e saiu do hospital leve e vazia. A segunda gravidez de Natalina foi sem querer. O seu companheiro, na época, o Tonho, quando soube, ficou feliz. Depois chorou muito, quando Natalina lhe disse que ele poderia ficar com o menino, que ela não queria ter filhos e também não queria se prender a homem nenhum. Ao engravidar pela terceira vez, Natalina fez um acordo com o casal para quem ela trabalhava. O casal queria um filho e a patroa não conseguia engravidar. Fizeram a proposta à Natalina. Acharam que as duas, a Natalina e a patroa, tinham alguma coisa em comum. Até a cor da pele era parecida. Então, todos pensariam que a criança era filha do casal. E Natalina apenas doou a sua fertilidade, sem se sentir presa a ninguém. A quarta gravidez de Natalina foi o resultado de um estupro. Uma noite, o seu barraco foi invadido por homens que procuravam seu irmão. Quando fugiu de casa, Natalina tinha 6 irmãs e nenhum irmão. Tentou explicar isto, mas eles não acreditaram. Jogaram-na num carro e rodaram por várias horas. Em dado momento, um dos homens desceu do carro e aquele que dirigia entrou pelo mato, saindo da estrada principal. Em certo momento, parou o carro, desamarrou suas mãos, arrancou-lhe a venda dos olhos, mas com a escuridão da mata ela nem chegou a ver as suas feições e estrupou-a. Depois disso, o homem caiu no sono. Natalina, procurando se afastar do homem, sentiu a arma esbarrando no seu corpo. A reação foi instintiva. O tiro foi certeiro e tão próximo que Natalina pensou estar se matando também. Fugiu e não contou nada para ninguém. Aspas. Guardou tudo só para ela. Guardou mais do que o ódio, a vergonha, o pavor e a dor de ter sido violentada. Guardou mais do que a coragem da vingança e da defesa. Guardou mais do que a satisfação de ter conseguido retomar a própria vida. Poucos meses depois, Natalina descobria que estava grávida. E aquele filho ela queria.
um filho gerado nos frágeis limites da vida e da morte, e que representava a sua força ante os reveses da vida, a sua vitória sobre o medo e sobre a ameaça, uma vitória que lhe traz esperança. A partir daquele fato, ela começa a se sentir como sujeito da própria vida, capaz de ter uma voz e definir suas ações. Com Beijo na Face, conhecemos Salinda, a personagem que, após viver um casamento atribulado sob a dominação do marido, percebe que o amor ainda é possível. A história começa com as recordações da noite anterior. Cito: Salinda tombou suavemente o rosto e, com as mãos em concha, colheu pela 1000ª vez a sensação impregnada do beijo em sua face. Depois, com um gesto lento e cuidadoso, abriu as palmas das mãos, contemplando-as. Sim, lá estava o vestígio do carinho, algo tão tênue como os restos de uma asa amarela de uma borboleta menina, que foi atropelada nos primeiros instantes de seu inaugural voo. Ela chegara de viagem e a mala esperava para ser desfeita. Tinha levado os filhos de férias para a casa da tia, que se tornara sua cúmplice. Sabia que era observada em todos os momentos e que o passageiro que vinha ao seu lado no ônibus podia ser um detetive, o detetive particular contratado pelo marido para vigiá-la. Ela descobriu esse fato uma noite em que o marido, pensando que ela estava dormindo, falou no telefone com o detetive, achando que Salinda dormia. E depois o comportamento dele foi se modificando. Ele passou a ameaçá-la de tomar as crianças, de matá-la ou de suicidar-se. Então, ela vive sob pressão, mais uma questão de violência doméstica. O inferno na vida do casal se instaurou desde que ele desconfiou dela com um colega de trabalho. A situação se agravava, mas Salinda, relembrando que eles haviam tido tempos felizes, preferia aguardar que as crianças crescessem. Enquanto desfazia a mala, não percebeu o avançar das horas, e já anoitecendo, estranhou o silêncio e a ausência do marido. Pouco tempo depois, o telefone tocou. Ele anunciou que já sabia de tudo e que ela se preparasse para uma guerra. Queria os filhos todos, até a menina de 13 anos que não era dele. Salinda não desistiria das crianças. Seus filhos eram uma opção que ela fizera para sempre. Olhou-se no espelho e, no lugar de sua face, viu a face da outra. E o que parecia pouco, muito se tornava. O que era finito se eternizava. E um leve e fugaz beijo na face, sombra rasurada de uma asa amarela de borboleta, se tornava uma certeza, uma presença incrustada nos poros da pele e da memória. No conto seguinte, Luamanda, nós temos, mais uma vez, uma mulher que cria, Conceição Evaristo cria um personagem que vive fora da sociedade, vidas marginais. Luamanda é uma delas. Mulher negra de aproximadamente 50 anos, aparentando bem menos. E estava inteirinha. Ela se olha no espelho e se aprecia, apesar de tantos trambolhões e acidentes de percurso em sua vida estrada. A trajetória amorosa de Luamanda é delineada no conto e o leitor a acompanha. Menina, pré-adolescente com amores platônicos e trocas de cartas mal escritas. Aos 13 anos, teve a sua primeira relação sexual. Aspas. A cama do gozo foi arrumada em pleno terreno baldio. A lua espiava no céu, denunciando com a sua luz um corpo confuso de uma quase menina, de uma quase mulher. Corpo-coração, espetado por um falo também estreante. Depois, pela vida fora,
Muitas vivências, muitos amores, e o que menos importava é se Luamanda se relaciona com o velho ou com o jovem, com o homem ou com a mulher. Os seus aprendizados ou as suas crises existenciais, nada disso é o mais importante. O que mais chama atenção na obra de Conceição Evaristo é o exercício da linguagem, a maneira como ela trabalha os textos a partir de uma língua que foi adquirida pelos afrodescendentes, mas na qual ficaram marcas pelas palavras que foram introduzidas no nosso vocabulário e pelos aspectos culturais que existem na religião, nas artes, na música e na dança. A linguagem desliza facilmente da prosa para o poético, mesmo quando retrata um cotidiano opressivo ou em abordagens chocantes. Conceição Evaristo consegue dar um toque poético à sua escrita, mesmo ao descrever cenas violentas ou comportamentos fora dos padrões. A poeticidade da prosa de Conceição Evaristo já se faz notar no parágrafo inicial da história seguinte, que é o Cooperticida. Cito: o sol vinha nascendo molhado na praia de Copacabana. A indecisão do tempo, a manhã vagabunda nos olhos sonolentos dos moradores de rua, o trabalho inconsequente das ondas em seu fazer e desfazer. Tudo isso comprometia o Cooperticida. A moça foi diminuindo o passo. Ela era uma desportista natural. Corria o tempo todo, querendo talvez vazar o minguado tempo de viver. Era preciso buscar sempre o que tinha ficado para trás, o agora e o que estava por vir. No tumulto do mundo moderno, com tanta correria, fazer com que a nossa vida passe sem que tenhamos tempo para pequenas coisas que significam tanto e para as quais precisamos dar atenção, acontece. Cada um de nós precisa de um tempo para aproveitar um momento que lhe seja particularmente importante. Cida, depois de muita pressão por compromissos que ela considerava inadiáveis, percebeu como era agradável tirar os tênis e caminhar lentamente pela areia, contemplar a paisagem que se descortinava à sua frente e olhar o mar que insistia em se mostrar diante dela. Ela não se importa em pensar no amigo que está à sua espera para dar carona para irem juntos para o trabalho. E ele realmente estava aflitíssimo, achando que algo havia acontecido, talvez um assalto. E ela explica, não aconteceu nada, não tinha sido assaltada, apenas se demorara mais do que o costume. Hoje ela não iria trabalhar, queria parar um pouco, não fazer nada. E continuou baixinho, como falando para si mesma. Iria dar um tempo para si mesma. Os dois contos seguintes abrangem ou têm como foco crianças. São os contos Zaita esqueceu de guardar os brinquedos e o conto seguinte, que é De Lixão. Refletem os problemas de abandono em que vivem as crianças nas comunidades pobres, sem o carinho e orientação dos familiares. Passam o dia sozinhos, com as mães trabalhando fora, ou sob os cuidados das avós, sem discernimento ou autoridade, ou mesmo cuidados por irmãos mais velhos. As crianças são frequentemente envolvidas, desde cedo, numa teia de criminalidade, da qual não sairão por toda a vida, ou sairão, mas pela morte precoce. Quando abordamos o conto do Zuquerença, nós vemos a situação das crianças, e essa situação das crianças vai ser repetida aqui nesses dois contos. E Zaita, com Zaita, nós vemos que ela também sofre violência. Em seu caso, perde a vida por ser atingida por uma bala perdida. Vemos aí que a ficção aborda a realidade. É uma ficção-verdade, pois raro é o dia em que não temos notícia de balas perdidas que atingem crianças ou adolescentes. Conceição Evaristo faz, com sua escrita, crítica social, uma denúncia das dificuldades e sofrimentos a que estão submetidas cotidianamente as classes marginalizadas, que não têm as mesmas oportunidades das demais. Ela mostra aspectos do dia a dia de milhares de crianças
de famílias de afro-brasileiros e espera-se que estes textos tornem os leitores mais conscientes da realidade em que vivem, principalmente as condições de vida das mulheres e das crianças. Em Zaida esqueceu de guardar os brinquedos, é apresentada essa situação familiar. 2 filhos mais velhos, um deles já envolvido em atividades ilegais, e 2 meninas gêmeas, Zaida e Naíta, que todos os dias ouvem a mãe repetir que tinham de guardar os brinquedos quando parassem de brincar. Certo dia, Zaida deu falta de uma figurinha flor da qual muito gostava. Vai procurar, derrama os brinquedos que estavam numa caixa no chão da sala e desconfia que a irmã deve ter pego aquela figurinha. Vai procurar a irmã dentro de casa, não a encontra, então vai à rua tentando encontrá-la. A mãe chega e encontra aqueles brinquedos todos derramados na sala. Ao mesmo tempo, aparece Naíta, que reaparece dentro de casa. A mãe dá uns safanões em Naíta e manda que ela saia à busca da irmã, porque a irmã tem que guardar os brinquedos. As 2 meninas estão na rua, cada uma procurando a outra. Mas o que acontece? Nos últimos tempos, na favela, os tiroteios aconteciam com frequência, a qualquer hora. Os componentes dos grupos rivais brigavam para garantir seus espaços e freguesias. Havia ainda o confronto constante com os policiais que invadiam a área. Zaida seguia distraída em sua preocupação, mas um tiroteio começava. Em suas andanças, Naíta segue aflita à procura da irmã, para lhe falar da braveza da mãe com os brinquedos no chão, até que ela chega ao beco onde o tiroteio acontecera. Caído, ao lado de outros corpos, está o minguado corpo da menina. Numa reação inesperada, Naíta, assim que se aproximou da irmã, gritou, entre desespero, a dor, espanto e o medo: Zaida, você esqueceu de guardar os brinquedos. O outro conto, de lixão, é a história de um adolescente de 15 anos, sem família, morador de rua. Lembrava da mãe, mas não sentia falta dela. Irritava-se com a sua falação. Di, vai para a escola. Di, você tem que dar um jeito de mudar o seu caminho. O menino achou bom que ela tivesse morrido. E sabia quem a matara, mas negou quando foi perguntado na polícia. Conceição Evaristo conta, em um determinado vídeo que eu assisti há algum tempo, que a sua inspiração para De Lixão veio de um menino vendedor de amendoim que ela conheceu no bar Amarelinho e que a impressionou pela raiva que ele demonstrava da vida e das pessoas. No conto, o garoto, com um dente infeccionado havia semanas, acaba morrendo sozinho. Sofre uma septicemia e está deitado na posição fecal. Cito: já eram 7 horas da manhã. Um transeunte passou e teve a impressão de que o garoto estava morrendo. Um filete de sangue escorria de sua boca entreaberta. Vejam que ele não vai prestar socorro. Ele ignora o fato, né? E às 9 horas, o rabecão da polícia veio recolher o cadáver. O menino era conhecido ali na área. Tinha a mania de chutar os latões de lixo e por isso ganharam o apelido. Sim, aquele era o De Lixão. De Lixão havia morrido. Em outro conto, temos Lumbiá, também com a criança protagonista. O menino negro que trabalha nas ruas vendendo produtos que divide com as irmãs balas, chicletes, amendoim e às vezes flores. Ele gostava de vender flores, mas a mãe era sempre contra esse tipo de mercadoria. Ela dizia: não, as flores se estragam com muita facilidade, se ficar sobrando elas ficarão perdidas. Mas ele sabia o momento exato de oferecer as flores quando via um casal. Outra coisa que encantava o menino era a contemplação dos presépios na ocasião de Natal. E havia uma loja
chamada Casarão Iluminado, onde ele gostava muito de rever o presépio. Essa loja era famosa por sempre colocar belos presépios nessa ocasião. Mas as crianças não podiam entrar sozinhas. Então, ele tem que observar qual é o momento adequado em que o segurança estivesse distraído para poder entrar no casarão. Entrou, olhou para o Deus menino, nu, sentindo frio, pensou. Não resistiu e pegou a imagem. Saindo da loja, foi visto pelo segurança, do qual escapou com agilidade, pulando na rua. Rapidamente, o menino Jesus e o menino Lumbiá estavam massacrados, quebrados, atropelados no trânsito. Lumbiá morreu. Depois nós temos os amores de Quimbá. Quimbá era o apelido para Zezinho. 5 minutos, tá, Ceci? Rapaz, pois não. Aí já é um rapaz. E no outro conto, Ei Ardoca, também não se trata de uma criança. Então, são os 2 homens que aparecem nesse texto. Todos os 2 são levados ao suicídio pelo vazio e pelo absurdo da vida que levavam. Depois, nós temos a gente combinamos de não morrer, que é a narrativa a respeito de uma família que vive na favela, em que todos têm aquela infelicidade à espera por uma vida melhor. E, no final, os 2 contos que eu deixei, Olhos d'Água e Aiolua, Alegria de Nosso Povo. Esses 2 trazem lampejos de esperança e fogem ao contexto da violência urbana presente em quase todos os outros. Nas considerações finais, nós observamos que a literatura de Conceição Evaristo extrapola experiências individuais e vai atingir a coletividade, retratando vivências de um grupo, de uma comunidade ou de um povo. As mulheres constituem o foco principal, especialmente a mulher negra e pobre. É aquela que assume sozinha os encargos da criação dos filhos e a luta pela manutenção da família. Conceição Evaristo faz uma denúncia da situação que atinge a maioria das famílias afro-brasileiras, que sofrem problemas de violência urbana e as deficiências na saúde e na educação. Ela tem essa maneira de narrar próxima da oralidade, usando recursos estilísticos próprios. E esse entrelaçamento entre a temática e a poética acontece pelo acabamento precioso dado à construção linguística utilizado pela autora. Com um pouco de correria, mas e pulando alguns pedaços, nós chegamos ao final. Muito obrigada. Ceci sempre nos surpreende positivamente, porque ela é maravilhosa e a gente fica absolutamente envolvido com a fala dela. Ceci, querida, fica por aí, porque nós vamos ter as perguntas e respostas aqui das nossas colegas, mas antes eu gostaria de passar a palavra para a Conceição, para que ela pudesse fazer algumas considerações acerca da sua fala. Conceição, por favor, abre o seu microfone. A palavra é sua. Bom, eu só tenho que agradecer à professora Ceci a leitura dos textos há tempos, né, desde 2004, que a professora Ceci vem acompanhando o meu trabalho. Então, mais uma vez, Ceci, muito obrigada pela leitura, que, como eu digo, o livro é uma matéria morta. O livro se coloca numa estante, se ninguém ler, ele vai ser destruído por baratas. E o texto também, quem vivifica o texto, quem lê o texto, né? Cada leitor, cada leitora também passa também a assumir a autoria desse texto. Então, eu só tenho que agradecer. Olhos d'Água foi um livro de contos que me dá uma visibilidade também, a partir do Prêmio Jabuti, que é conferido a esse livro, e fico
quando é muito, quer dizer, quando você escreve, você nunca tem noção do que pode acontecer. A leitura do outro é que lhe dá a dimensão do texto. E eu fiquei vendo, né, as mortes, né, as pessoas sempre falam, né, os meus textos são carregados de morte, os personagens morrem muito, né? E Ceci, ela apresentou, né, ela percebeu isso, essa morte, né, que tem em cada personagem. E o que a gente tem dito, e eu acho que é nesse momento dessa poeticidade que Ceci aponta no texto, essa poeticidade é como se a narrativa pudesse promover a ressurreição desses personagens. Se não fosse a poeticidade, o texto faria sentido só pela brutalidade, né? Mas o que se pretende, né? Essa brutalidade, quer dizer, quando você pega Poncia Vicêncio, que é um dos contos que me seduz muito também, apesar de ser da minha autoria, e isso pode parecer até presunção, mas justamente aquela flor, né, aquela flor do primeiro aniversário de Ana da Venga, que ressurge no outro dia, né, é como uma insistência da vida. Então, essas mortes que aparecem nos contos, essas mortes, elas são a denúncia dessa impossibilidade de vida. Tanto que observa, existe a morte do personagem e a história acaba. A partir do momento que o personagem morre, o conto acaba. É como se a vida, né, não pudesse existir. É como se a sociedade brasileira, e aí eu vou numa frase que a gente tem dito muito, vidas negras importam. Então, é isso. Acaba-se com o personagem, acaba o conto nessa tentativa justamente de dizer que vidas negras importam. Ceci, mais uma vez, muito obrigada mesmo, e fico também muito grata de você ir além da denúncia da realidade que tem aí, porque em nenhum momento eu esqueço que eu estou lidando com a arte da palavra. Então, um conto, ele precisa, né? Eu tenho essa consciência que é esse manejo da palavra, né? Esse labor que vai, sem sombra de dúvida, também dar um significado a esse texto. Então, para mim é muito importante também que essa leitura perceba justamente isso, né? Esse trabalho que eu busco com as palavras. E muito obrigada mesmo. Conceição, nós é que agradecemos as suas considerações e eu vou pedir que você se mantenha conosco mais um pouquinho, porque nós temos 4 diretoras que vão fazer comentários acerca do que foi dito até agora, tá bem? Eu chamo, então, a nossa diretora, Jussara Valverde, que irá fazer suas considerações. Boa noite, Jussara, querida, seja bem-vinda. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui na Rede Mídia Jornal Sem Fronteiras, nessa Feira de Livros de Lisboa, coordenada por Andréia Portugal, com esse sucesso, essa competência, e trazendo luminares como Evaristo, como Conceição Evaristo. Olha, eu tive a oportunidade de, nesses 2 dias, reler seus contos, e fiquei muito emocionada com o potencial poético, a beleza da prosa poética que você traz. Você traz temas muito difíceis, temas muito importantes para a realidade brasileira, mas você consegue fazer os fechamentos, você contorna os assuntos com uma beleza muito grande. E eu gostaria de saber, Conceição, pergunto também a Ceci, que é uma estudiosa do seu trabalho, se essa poeticidade vem desde o início do seu trabalho ou quando a literatura amadureceu, é que essa prosa poética, essa poesia através dos seus textos aconteceu. A Gessi responde depois, então acho melhor a Gessi responder primeiro. Bom, eu penso que essa poeticidade já veio
desde pequena, sem o aprimoramento que foi adquirindo com o passar do tempo. Mas quando ela fala que sua mãe e suas tias lhe contavam histórias e desenhavam no chão página as histórias que contavam, ela já está sendo despertada para essa poesia que é inerente à sua personalidade. E é claro que à medida que, com todas as dificuldades, ela vai tendo contato com as palavras, que, como ela disse, ela não tinha contato com os livros, mas tinha contato com as palavras, e vai, pouco a pouco, conseguindo engrenar nos estudos, chegando até a escrever os princípios, o esboço do Becos da Memória no seu tempo de estudos do curso, que naquela época era o ginasial. Então, ela já está demonstrando essa poeticidade que existia em si mesma e que, com o tempo, foi ficando cada vez mais evidente, chegando a esse ponto de nos emocionar intensamente no momento em que nós vemos essas cenas brutais, chocantes, mas que fazem com que nós sangremos por dentro. Assim como Conceição diz que, quando ela escreve, ela sangra. Conceição, agora é você então, que tem que atender a Jussara. Certo. Eu diria que essa poeticidade que eu trago do texto, que eu trago no texto, ela me foi dada e ela me é dada por esse desejo de assuntar a vida, né? De saber o mistério, a alma das coisas. Ontem eu disse isso, a alma das coisas, a alma das pessoas, a minha própria alma. Eu acho que a vida, por mais dura que seja, ela tem uma poeticidade. Então, só exemplificando, eu estou com uma cena que eu não consegui escrever até hoje. Eu tenho falado muito nessa cena porque talvez à medida que eu falo, eu vou elaborando esse texto. Eu vi uma cena, anos atrás, de um rapaz, no bairro que eu dava aula ainda, aqui no Rio de Janeiro, um rapaz bastante jovem, ele estava em pé, ele é um rapaz soldado do tráfico, e ele estava em pé com uma arma atravessada, com uma metralhadora atravessada no corpo, em posição lá de trabalho. De repente, um rapaz bem novo, um rapaz que se ele tivesse uns 20 anos, era muito. De repente, vê uma mulher também bem jovem, na mesma faixa de idade dele, com uma criança de uns 3 anos, pequenininha. E eles vêm na direção desse rapaz. Quando chega próximo desse rapaz, esse rapaz abaixa, joga a arma para trás e abraça a criança. E a mulher, que é a mãe, fica ali olhando, e você via a satisfação no rosto dos 3. Ora, essa cena, se você olha, você só vê brutalidade nessa cena. É um homem armado, um rapaz armado, inclusive tocando uma criança. Então, a primeira visão dessa cena é, inclusive, uma cena que pode se transformar em morte de uma hora para outra, se a polícia chega ou se o bando inimigo chega. Ora, quando eu vi aquela cena, eu não vi mais o rapaz e a arma. Eu vi uma família e vi aquele pai abraçando a criança e vi essa mãe também muito satisfeita. Então, eu acho que colher a essência dessa cena, essa cena não é só brutalidade. Tem sujeitos humanos ali, né? Tem um rapaz que está com uma arma, mas que não perdeu a sua capacidade de ternura quando ele abraça o filho. Tem uma mulher que está em situação de perigo, mas que está ali diante do homem amado, que é um pouco Maria. Então, buscar a humanidade das pessoas nesse momento e transformar isso em texto
é a poesia que tem que entrar. Não tem outro caminho se a poesia não entrar nesse espaço de narração. De Andréa Portugal, eu posso fazer mais uma pergunta? Um minutinho para você. Eu acho de suma importância, eu sempre trabalhei em humanização e saúde e acho a sua leitura profundamente humanística. Eu quero saber se você também tem dedicado os seus textos aos jovens, feito literatura infanto-juvenil, por exemplo. Muito grata, de Andréa. Olha, eu tenho um texto, um livro que está para ser publicado. Talvez esse livro talvez não, é um livro mais para jovens ou para meninos e crianças já alfabetizadas, mas eu não tenho assim nenhuma, a não ser esse livro que se chama O Pássaro que Beijava as Estrelas, mas fora disso, aliás, tem 1 ou 2 contos também que não foram publicados ainda, mas eu não escrevi ainda especificamente para crianças e para jovens, não. Gostaria muito, mas eu ainda duvido da minha competência de criar um texto para criança e para jovens. Acho que eu não estou pronta. Tá certo. Obrigada por sua resposta, obrigada pela participação, nossa querida diretora Jussara Valverde. Agora nós convidamos a nossa diretora Maria Amélia do Amaral Paladino para fazer suas considerações. Maria Amélia é nossa presidente do Conselho Fiscal. Maria Amélia, por favor, abre seu áudio. Pode falar. Pode falar. Boa tarde a todos. Conceição Evaristo, que prazer enorme você aqui tão pertinho de nós. É uma honra para nós, tenha certeza disso. Eu não vou fazer muitas considerações, porque eu sei que o tempo é pouco, mas eu digo acerca da palestra da Ceci, que não é palestra, é um estudo, mas acaba virando palestra, porque realmente a Ceci é uma pessoa que nos preenche todas as nossas vontade de ouvir, de conhecer, de aprender, quando ela se refere a algum tema em especial. Conceição, eu vi aqui um poema seu, a primeira estrofe apenas, vou dizer só a primeira estrofe, porque eu conheço muito dos seus poemas e gosto muito. O banzo renasce em mim, do negror dos meus oceanos, a dor submerge revisitada, esfolando-me a pele, que se levanta em sóis e luas marcantes de um tempo que está aqui. Um pouco baseada nisso, fazendo um pequeno estudo sobre essa primeira estrofe, que há outras igualmente lindas, eu fiz a segunda pergunta, que a sua obra, Conceição, em geral, para você ou para Ceci, a sua obra em geral tem uma feição memorialística e uma preocupação com a memória coletiva. No entanto, neste livro de contos, como eu achei aqui nos poemas, no entanto, neste livro de contos, sente-se o tempo presente e a memória individualista, pois cada conto é uma história. Então, eu pergunto, qual o objetivo da escritora ao contar várias histórias diversas, tristes, impactantes em cada conto? É reviver o passado escravocrata, talvez responsabilizando-o pelas agruras do presente, ou tentar reconstruir o presente, transformando-o a partir da crua e inalterável exposição dos sofrimentos de agora. Eu gostaria de ouvir as duas, até se fosse possível, mas é querer muito. Você quer começar, Ceci? Pode ser você também, tanto faz, Conceição. Não, eu preciso ouvir a crítica, né, estudiosa. Bom, eu acho que nesses contos, eu não diria que a Conceição Evaristo está visando a individualidade. Eu acho que, de qualquer forma, ela está procurando visar a coletividade, porque essas mulheres,
ou esses contos todos, representam uma vivência das mulheres negras, das crianças negras, das famílias negras, no sentido de mostrar a necessidade de luta e de resistência. Ela procura mostrar esses indivíduos abordados, sejam homens, mulheres ou crianças, como um exemplo visando a uma mudança no estilo de vida ou na aceitação dos leitores. Eu acredito que esses contos, eles por serem tão tocantes, mostrarem tão perfeitamente a realidade presente, pode realmente surtir o efeito de fazer com que leitores compreendam essa situação, essa necessidade de uma compreensão melhor, de um humanismo melhor para atingir as coletividades. Eu não consideraria como histórias que visem só o individual. Conceição. Obrigada, Ceci. Concordo com tudo que Ceci disse. Agora, quando a senhora me pergunta qual é a intenção, na verdade, a escrita, ela acontece, é lógico que eu tenho, quando eu escolho determinadas personagens, quando eu escolho enredo, quando eu escolho vocabulário, claro que tem sim uma intenção, mas também não tem uma intenção imediata. Por exemplo, quando eu escrevi Maria, em momento algum eu pensei, eu vou escrever Maria para alguém, quando vê uma doméstica no ônibus, ou quando tiver um assalto no ônibus, não responsabilizar qualquer uma das pessoas do ônibus que conheça o assaltante. Em momento algum eu pensei isso. Eu acho que a intenção do texto também, muitas vezes o texto ganha uma intenção pela leitura. Eu acho que assim como quem produz o texto, o sujeito da escrita, leva as suas intenções, conscientemente ou não, eu acho que quem lê também leva as suas intenções, né? Significa o texto a partir de suas próprias experiências. Então, eu acho que a literatura também, ela acontece, né? O texto acontece e pode ganhar um caráter intencional ou não. Então, eu acho que muito da minha produção também tem uma intenção e pode ganhar essa intenção em dobro, ou também o leitor pode passar sem perceber intenção nenhuma. Agora, quando essas histórias trazem o passado, acho que a professora Leda Martins, daí de Belo Horizonte, acho que é a Leda Martins mesmo, que diz mais ou menos isso, que para determinados povos, ou ela se referindo mesmo à condição afro-brasileira, o passado não foi esgotado, né? O passado está aí misturado com o presente. E eu acho que, para os povos diaspóricos, o passado está muito nesse presente. E ainda é preciso verbalizar esse passado, é preciso construir ficção em relação a esse passado. E aí eu estou pensando muito em Toni Morrison, que você com certeza conhece, né? Estou pensando muito em Toni Morrison com Amada. Então, a literatura, ela é um lugar de expurgar, né? E aí ela expurga justamente a história de uma coletividade. Então, a memória afro-brasileira, a memória dos povos africanos, a memória dos povos diaspóricos vai ser expurgada assim, através da literatura. A gente pega, por exemplo, Morrison nos Estados Unidos, pega Teresa Cárdenas em Cuba, pega Geni Guimarães aqui em São Paulo, e nós vamos ver como texto literário essa memória é o lugar de expurgar, né, esse passado que cada sociedade busca abafar.
É lógico que a sociedade brasileira, até para esconder o teu racismo, não quer falar desse passado. Né? Isso foi muito empurrado para debaixo do tapete. E acho que a literatura ela tem essa possibilidade de trazer, sim. E concordo, eu acho que cada conto desse não é um sujeito individual, mesmo se ele for narrado em primeira pessoa, mas representa um sujeito coletivo. Maravilha, muito obrigada pela resposta, muito obrigada, Maria Amélia Paladino, pelas perguntas. Agora eu passo para a nossa terceira das 4 diretoras, Zara Paim, para fazer suas colocações. Por favor, Zara. Boa tarde. Foi muito prazeroso para mim reler esse livro de contos, Olhos d'Água. Eu queria aqui dizer da minha grande admiração exatamente pelo o conto que tem o nome do livro, que é Olhos d'Água, que uma mulher muito inteligente, Joana Josefina Evaristo, uma mulher criativa, que vivia num ambiente de miséria e exclusão social, mas que era muito inteligente e criativa. Eu me impressionei muito com as técnicas que ela desenvolvia para tentar alegrar as filhas, tirar até histórias de fadas, tudo isso ela criava. Para uma pessoa de pouca instrução, eu achei assim de uma inteligência fantástica. Então, eu fiquei muito impressionada com esta personalidade dessa senhora, que criava também nuvem de algodão. Ela era uma pessoa que realmente eu tenho uma experiência com uma pessoa também da raça negra, de pouca instrução, que tinha uma inteligência brilhante, foi babá do meu pai. Eu nunca vi mais inteligente do que ela. Eu acho que essa senhora, dona Joana Josefina Evaristo, era uma pessoa assim de um brilhantismo, e Conceição, por mais que vivesse com exclusão social, situação de miséria, ela era tão sábia que ela não quis que a filha estudasse no colégio da comunidade, porque ela achou que era um colégio que não era tão bom como ela desejava para a filha. Então, ela sugeriu que fosse estudar em outro colégio. Quer dizer, ela tinha um discernimento de uma pessoa realmente muito inteligente, orientando a filha. Eu acho que Conceição Evaristo, essa mulher tão inteligente, ela com certeza ela herdou essa inteligência da mãe dela. E eu queria aqui dizer uma coisa que me impressionou muito, que é um texto que diz assim: dificuldade social é um problema latente no país que acaba sendo herdado por gerações futuras. Eu achei essa conclusão assim perfeita, que acaba sendo herdado por gerações futuras. Então, nós, educadores, o que nós temos que tentar é bloquear isso, que as pessoas desenvolvam a educação, a instrução. Então, claro que eu gostei muito do livro, mas me foquei muito nessa senhora. Eu achei brilhante e achei uma pessoa muito especial. Desculpe a minha voz, que eu estou rouca, fazendo um esforço para falar. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, Zara, pela sua participação. Vocês gostariam de comentar, Ceci? Eu acho que realmente a Conceição mesmo, sempre que ela fala nessas lembranças que ela tem das histórias contadas pela mãe e pelas tias, mas ela demonstra essa posição da mãe dela como sendo realmente uma senhora de muita inteligência, discernimento, né, e capacidade de transmissão dos conceitos em que ela acreditava para os filhos. Conceição sempre coloca muito isso. Essa mãe maravilhosa que tem 98 anos, né, Conceição? 98 anos, e que no momento ela está passando por um processo de fragilidade muito grande. A gente está entendendo que é uma fragilidade irreversível, e a gente agradece a vida, né? Celebra a vida, né? Eu fico pensando, a minha mãe nasceu
em 1922, no mesmo ano da Semana de Arte Moderna em São Paulo. Até 7 anos, minha mãe diz que andou nua. Ela ganha o camisolão dela quando ela vai batizar, quer dizer, em 1929, no interior de Minas, não tão interior ainda. Então, pensar minha mãe em 1922 e pensar a Semana de Arte Moderna, eu acho que fica muito explícito, né? Esse Brasil, essa presença agora que a professora acabou de falar também, né? Esse passado que perdura no presente. Então, eu acho que é por isso que essas memórias elas são tão significativas. E se não fosse minha mãe, se não fossem as mulheres de minha família, se não fossem as mulheres negras, né, grande parte das mulheres negras que hoje estão numa faculdade, que são docentes, que têm suas carreiras, grande parte delas tem esse histórico anterior de mulheres em situação de subalternidade, mas são essas mulheres que pavimentam os nossos caminhos. Então, eu tenho muito orgulho, eu falo com muito orgulho das mulheres de minha família, e falo com muito orgulho da família da minha mãe, falo com muito orgulho da minha trajetória, né, porque aqui em Belo Horizonte, a minha família trabalhou para escritores mineiros, e aí eu digo que o destino da literatura me persegue desde o ventre materno, e hoje eu poder estar aqui também discutindo literatura. E, sem sombra de dúvida, as mulheres que me antecederam em situações de subalternidade, com as suas inteligências, né, como a professora aí fala, né, com a sua inteligência, com a sua maneira o seu dinamismo de vida, é que nos trouxe e que nos sustenta até aqui. Que lindo, que lindo. Muito obrigada. Vamos ouvir agora a pergunta, o depoimento da nossa diretora Maria Esther Paz Barreto Rodrigues. Boa noite, Maria Esther. Boa noite, Andréia. Boa noite, Ceci Campos. Que bela palestra, o grupo de estudos. Parabéns, belíssima. E parabéns, Conceição Evaristo. A sua obra é arrebatadora, é comovente, emocionante. Semana passada, fizemos uma homenagem da Rede Sem Fronteiras, através de Andréia Portugal, a 3 escritores, a Dalma Nascimento, a Tânia Zaguri e ao Tom Farias, que você conhece tão bem, não é? Que é escritor, é biógrafo, é jornalista, crítico literário. E eu disse a ele a mesma coisa que eu vou dizer a você. Você é um orgulho para todos nós brasileiros, pela sua bela trajetória de vida, belíssima, por ser uma voz de representatividade, não é? Você representa a sua ancestralidade. Agora mesmo você acabou de falar dessas mulheres da sua família, não é? E que tanto te honraram. Eu vejo até um livro infantil, você chegando em casa, sua mãe contando as histórias, e você viajando nessas histórias, enfim, porque seria muito interessante contar essa história de vida tão forte de vocês, e você ser doutora, você ser mestra, é muito forte. Você é um exemplo para as novas escritoras negras, não é? De novas gerações, aonde pode chegar, né? Então, isso é maravilhoso. Eu venho de uma família dos Rodrigues, do meu tio Nelson Rodrigues, que não tem preconceito racial. E o tio Nelson, ele fez na obra dele, ele escreveu, o Abdias Nascimento fez uma crítica belíssima, por sinal, O Anjo Negro, que justamente o Nelson Rodrigues ele estava fazendo uma crítica social, racial, de tudo de ruim que acontece com a gente, que a gente tem que superar e tem que lutar contra esses preconceitos. E é isso que você faz na sua obra, e é um orgulho. Então, a minha pergunta é o seguinte: até hoje o Brasil
ainda não se resolveu socialmente nessa questão do estigma da escravidão. Esse estigma existe e persiste, embora ainda haja quem afirme que nós não somos racistas. Você acha, Conceição Evaristo, que o estigma da escravidão pesou na sua não eleição na ABL? Ontem no Sem Censura também, sem censura não, no Roda Viva, me perguntaram sobre isso. Olha, o que eu acho é o seguinte, a ABL, ela não é uma instituição que ela está longe do pensamento da sociedade brasileira, né? A ABL, ela é a sociedade brasileira. Então, a ABL, como várias instituições brasileiras, elas podem não ter nenhum discurso explícito racista, e aí a gente vai falar na questão do racismo estrutural, que é muito em moda hoje em dia também falar do racismo estrutural, mas nós podemos ver, eu acho que qualquer brasileiro que tenha um senso de observação e que tenha um pouquinho de honestidade com ele mesmo, ele vai perceber que várias instituições brasileiras, a presença do negro é muito pouca. Então, você procura, por exemplo, as altas patentes da Marinha, as altas patentes do Exército, a aeronáutica, você procura as grandes empresas, né, as autarquias brasileiras, você procura nas universidades, vamos vir então para o campo da educação, você conta no dedo quais são os professores que conseguem, por exemplo, ser reitores, né? Quem conseguiu ser, quais são os negros reitores e reitoras das universidades brasileiras. Você procura, por exemplo, nos grandes órgãos de pesquisa, quantos negros, por exemplo, foram responsáveis pelo CNPq? Entende? Então, esses lugares de ponta no Brasil, de representação política, ou lugar de ponta financeiramente, ou de representação cultural, como é a ABL, são espaços que são limitados para o acesso das pessoas negras. Então, a dificuldade da ABL em incorporar mais mulheres, que nós contamos no dedo também, quantas mulheres estão na ABL. Então, a dificuldade da ABL em incorporar mais mulheres, a dificuldade da ABL em incorporar mais pessoas negras, a dificuldade da ABL em incorporar escritores indígenas, entende? Na verdade, é uma dificuldade que revela ou que é consequência das próprias maneiras de relações raciais na sociedade brasileira. Então, não é novidade. A ABL ela está dentro daquilo que a sociedade brasileira é. E, infelizmente, não conseguiu ainda dar um passo à frente e sair para uma atitude exemplar. Maravilha. Muito obrigada, Maria Esther, por sua participação, pela pergunta. Nós temos muitos comentários no chat, lamentavelmente nós não temos tempo de poder lê-los todos, mas eu separei aqui 3 perguntinhas que eu gostaria que vocês respondessem. Primeiro, aqui a nossa querida ex-presidente da UB, União Brasileira de Escritores, Márcia Barroca, ela pergunta o seguinte, para a Ceci a pergunta: Ceci, como você se sente falando da obra de Conceição Evaristo, estando ela presente? Eu me sinto, na verdade, a gente sempre... Eu me sinto bem, eu me sinto muito à vontade com a Conceição Evaristo. Acho que porque, acima de tudo, eu a considero uma amiga. A primeira vez que eu encontrei com Conceição Evaristo, em 2004, naquela ocasião eu fiquei muito nervosa. Eu não sei como eu consegui levar adiante a minha exposição. Naquele tempo, eu não a conhecia pessoalmente, eu trabalhava só com a literatura, com as literaturas de língua inglesa, e tinha, sob a orientação do Edmilson de Almeida Pereira, lido Ponce A. Vicêncio, com a intenção de apresentar um trabalho comparativo para um congresso da
A Bralic, que é a Associação Brasileira de Literatura Comparada, abre-se a porta e entra Conceição Evaristo. Naquele momento eu fiquei realmente muito tensa, mas quando acabou aquela exposição, nós já saímos de lá engrenadas num papo amigável. Foi assim, à primeira vista, uma amizade que fluiu. É claro que a gente não fica encontrando com frequência, Conceição Evaristo cada vez mais ocupada, mas eu me sinto muito à vontade todas as vezes em que eu me encontro com ela. Então, realmente, agora, eu me sinto, eu fico feliz com a oportunidade de estar encontrando com ela. Isso é que é o principal para mim. Obrigada, Ceci. Agora a pergunta para a Conceição Evaristo. Lucélia Barbosa pergunta o seguinte: qual a maior dificuldade que você encontrou por ser escritora, Conceição? Talvez a maior dificuldade que eu tenho encontrado para ser escritora é perguntar mesmo, né, para que valia a literatura? Eu estava escrevendo para quem? Como seria a minha inserção, inclusive, nas lutas sociais? Como que se daria essa minha posição como mulher negra? De que me valia a literatura, né? Até que ponto a literatura fazia sentido para mim? E isso eu perguntei muito em 76, quando eu fui fazer o curso de letras. Essa foi uma dificuldade que eu tive de vencer, até perceber que esse texto faz sentido para outras pessoas. E a outra dificuldade é realmente publicar, né? Publicar foi difícil, mas eu comecei dentro do coletivo Quilombos, que é um grupo de escritores afro-brasileiros de São Paulo, ainda em 1990, e depois fui para a editora Masa de Belo Horizonte, e editora Nandiala de Belo Horizonte, e editora Malê de Belo Horizonte, não, do Rio de Janeiro, que são editoras que o primeiro objetivo é realmente publicar autores negros. Não publica somente, não, mas são editoras que nascem diante da nossa dificuldade de encontrar editoras. E, atualmente, eu estou na Palas também. Mas a dificuldade de publicação realmente acho que marca, né? Marcou realmente. Inclusive essa demora, né? Esse longo tempo para eu iniciar mesmo uma carreira literária, né? O primeiro texto meu publicado foi aos 44 anos. Ainda para Conceição Evaristo, agora Elinalva Oliveira, presidente e coordenadora da AGEB Ceará, pergunta o seguinte: Conceição, qual foi a sua inspiração para esse título, Olhos d'Água? Para mim, essa inspiração, ela nasce mesmo de uma vivência. A minha mãe é uma mulher que chorou muito, né? E a maioria do tempo dela de choro é um choro muito silencioso. Eu vi muitas vezes a minha mãe chorando, e chorando assim, pelas dificuldades mesmo da vida. Queria dar alguma coisa para as filhas e não tinha. Então, esse choro silencioso da minha mãe me marcou muito, né? Uma menina de 8, 9 anos ver a mãe chorar e mais ou menos intuir que era um sofrimento e que ela, menina, não podia resolver. Então, isso, Olhos d'Água, é muito sim o Olhos de minha mãe. E, sem sombra de dúvida, tem aí, né, o mito de Oxum, que Oxum também, as pessoas de Oxum são consideradas pessoas muito sensíveis, né, pessoas, inclusive, que choram muito. E a água, né, a água que Oxum simboliza, né, águas tranquilas, serenas, mas profundamente enganosas para quem contempla a vida só pela superfície. Maravilha! Olha, mais uma última perguntinha aqui, do Álvaro Cardoso.
de São Paulo, ele diz o seguinte, olha, Conceição Evaristo, você já teve obra selecionada para adaptação para cinema, TV ou teatro? Olha, já tem um projeto que eu espero há anos, tem mais de 10 anos, deve ter seguramente uns 20 anos, de Poço Vicêncio para cinema. Mas aí aconteceu uma série de dificuldades, a pessoa parou, de vez em quando retoma, e nós estamos sempre, ela, né? A pessoa está sempre procurando patrocínio e não conseguiu. Eu digo para cinema, mas já curtas, né? 2 ou 3 curtas que de finalização de curso, ou então de experimentação, que já foram feitas com obras minhas. Teatro também já tem sempre um trabalho menor, né? Um trabalho de grupos, então não tem assim aquela grande visibilidade, mas já tem, e tem trabalhos muito bonitos mesmo. Tem um poema meu que eu fiz para Abel Dias Nascimento, e ele foi apresentado por uma companhia de dança, pela companhia de dança Rubens Barbot. Tem trabalhos muito bonitos, mas que não foram ainda... Como não é uma grande produção, então esses trabalhos acabam ficando invisibilizados. Maravilha. Olha, nós temos muitos comentários, muitas pessoas elogiando a Ceci, muitas pessoas agradecendo a Conceição Evaristo pela trajetória, pelos ensinamentos, pelo que ela significa para a nossa cultura. Muitas pessoas também parabenizando pelo seu desempenho ontem no Roda Viva. Lamentavelmente, nós não podemos ler tudo por causa do nosso tempo, mas foi colocado aqui na tela, nas legendas, os comentários de vocês. Eu só vou encerrar aqui o chat com Regina Guimarães. Regina Guimarães diz o seguinte, olha, Conceição Evaristo está sempre ajustando o foco na população afro-brasileira, abordando, sem meias palavras, a pobreza e a violência urbana que a acometem. É isso mesmo. Olha, eu queria dizer o seguinte, pessoal, foi uma honra, né, receber a Conceição Evaristo entre nós, as gebianas e também convidados aí da 91ª Feira do Livro de Lisboa, ouvir Ceci Barbosa Campos, que tanto nos emociona também com suas pesquisas, com sua... a Ceci é muito passional, né, no momento em que ela se debruça numa literatura, num autor, e nós todas conhecemos a grande paixão pela obra que ela tem, pela obra de Conceição Evaristo. Então, assim, poder ouvir as duas de uma só vez foi, assim, maravilhoso. E assim, a palavra que me vem à mente quando eu penso em Conceição Evaristo é sensibilidade. Eu acho que essa é a palavra-chave que me arremete assim, para a Conceição, sensibilidade. Ela possui uma obra transformadora, uma qualidade poética, assim, um olhar urbano, né, pessoal, que nos posiciona sobre a realidade social. E daí faz os nossos olhos voltarem para a importância também da nossa ancestralidade. Isso tudo junto, né, fez com que hoje nós tivéssemos um aprendizado assim, indelével. Então, com isso, eu queria deixar aqui os meus agradecimentos em nome de todas as agebianas, em nome também da Rede Sem Fronteiras. E antes de encerrar, eu quero passar a palavra para a Ceci, porque a Ceci, em nome da AGEB, irá prestar uma homenagem à Conceição Evaristo. Por favor, Ceci, é com você, querida. Eu desejo, em primeiro lugar, agradecer muitíssimo à querida Conceição Evaristo por ter nos dado essa oportunidade. A gente sabe que ela é uma pessoa requisitada, sem tempo nenhum, precisando de descanso, e ter sido tirada do seu descanso num feriado e vir nos atender. Então, é um agradecimento imenso. E essa liberdade de ir procurá-la
pedir o seu comparecimento aqui, essa participação, é justamente pelo que eu falei anteriormente, respondendo a pergunta da Márcia Barroca. Eu sinto que, embora a gente não se encontre todos os dias, desde que nós nos conhecemos em 2004, houve um elo de amizade que se formou. Tanto que você veja que eu nunca abandonei as suas obras. Eu estou sempre ligadíssima, emocionada, comovida com tudo que você escreve. É um encantamento muito grande mesmo. E o encantamento que vem não só da sua literatura, não só desse uso brilhante que você faz da palavra, não só pela poeticidade que foi tão citada aqui, mas é muito também por esse seu desempenho na vida, essa sua atitude de ativismo, essa sua representatividade que faz com que você, com luta e resistência, através dos seus personagens, você provoque modificações na sociedade. Você já demonstrou isso quando na Flip, eu creio que foi em 2015, não tenho certeza, você reagiu contra a falta de escritores negros, e a coisa mudou. Então, a sua atitude realmente faz diferença. Dentre os seus inúmeros prêmios, o Faz a Diferença foi um deles, né? Eu agora estou usando até o mesmo termo. Então, essa sua representatividade, essa sua atitude, o seu ativismo em prol do coletivo, que já foi verificado lá na Flip, que foi verificado por essa atitude de você se candidatar à Academia Brasileira de Letras, mesmo sabendo da quase impossibilidade de ser eleita. Isso tudo são atitudes marcantes que abrem caminhos para outras mulheres. E aqui, quando eu falo para outras mulheres, eu não estou me referindo só às afrodescendentes, porque as que não são afrodescendentes também sempre tiveram os problemas de invisibilidade, de apagamento na história literária. Então, você é um grande exemplo por todo esse seu ativismo, pela sua representatividade. E por isso tudo, então, nós temos muito a lhe agradecer pela sua vida, não só pela literatura, que já é muito, mas pela sua vida. Muito obrigada, e muito obrigada pela sua presença aqui. Foi uma grande honra, é uma grande felicidade para nós. Obrigada. Muito obrigada, Ceci, pelas palavras proferidas em nome de todas nós da AGEB. E aí, Conceição, nós queremos oferecer a você um carinho, né, muito simbólico, mas muito representativo para todas nós agebianas, é o fato de ofertar a você o título de membro honorário da AGEB, Associação de Jornalista e Escritora do Brasil, Coordenadoria Rio de Janeiro. Então, eu vou ler aqui. A AGEB, Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, Coordenadoria Rio de Janeiro, certifica que Conceição Evaristo foi empossada como membro honorário desta instituição, onde, por mérito, passará a fazer parte do quadro honorífico pelo desenvolvimento das atividades em prol do engrandecimento da mulher negra e fortalecimento da cultura brasileira. Rio de Janeiro, 7 de setembro de 2021, assinam a presidente de Andréa Portugal e a primeira secretária Ângela Guerra. Isso é uma pequena demonstração de carinho de nossa parte. Para você, nós vamos fazer o certificado chegar às suas mãos. E nós queremos te dizer o quanto nos sentimos honradas de tê-la entre nós, na nossa nominata. Então, seja muito bem-vinda, muito obrigada. E, mais uma vez, também, muito obrigada pela sua generosidade em estar conosco nesta tarde, por compartilhar conosco o seu saber, que tanto nos emociona, que tanto nos faz sentir orgulho, né? Porque é muito importante para nós termos uma mulher na sua posição, levantando as questões que você levanta. Então, eu queria agradecer muitíssimo em nome de todas as agebianas e também em nome da Rede Sem Fronteiras. E dizer para você do meu desejo que você e sua obra possam estar aqui como convidadas de honra na próxima Feira do Livro de Lisboa do ano que vem, Conceição. Então, agora eu vou passar a palavra a você para suas considerações finais. Certo.
Eu que agradeço a todas vocês, agradeço a homenagem recebida, agradeço a confiança que vocês depositam em mim, eu poder representar, falar, né? Eu não gosto de falar quando as pessoas falam, você fala pelas mulheres negras. Não, eu não falo pelas mulheres negras. Eu falo com as mulheres negras. Eu não falo pelas mulheres, né, as mulheres de modo geral. Eu falo com as mulheres. Então, eu agradeço também a todas vocês, independente do histórico pessoal de cada uma de vocês, independente do lugar social que vocês ocupam, independente da história ancestral de cada uma de vocês, eu agradeço também fazer parte da vida de vocês, produzir um texto que sensibiliza vocês, produzir um texto em que vocês se sintam convocados, porque eu acho que a literatura também ela permite isso, né? E acho que não é só lazer, né? É essa convocação em termos da humanidade de cada um, de cada uma. Então, eu só tenho que agradecer, e eu tenho brincado muito. É muito bom a gente receber as homenagens enquanto a gente está viva, né? Porque depois eu não sei o que vai acontecer do lado de lá, se eu vou poder perceber ou não. Então, muito obrigada por vocês chegarem comigo nesse meu tempo, né? Nesse tempo em que eu posso usufruir desse prazer. Então, eu só agradeço e digo que é o coletivo que me fortalece. É pensando em cada uma das mulheres, é pensando em cada pessoa que deposita confiança em mim, que não me deixa também a ir por outros caminhos, né? Pelos caminhos da sedução, inclusive pelo caminho como é que fala? Da sedução mesmo, né? De achar que agora eu estou pronta. Não, eu não estou pronta, eu estou num processo de eterna aprendizagem. E cada dia também eu vou aprendendo com cada uma de vocês. Então, muito obrigada. Muito obrigada a você. Nossa, muito obrigada. Foi realmente maravilhoso. Vai ser mais uma reunião inesquecível para a nossa AGEB do Rio de Janeiro, sobretudo nessa edição especial Feira do Livro de Lisboa. Muito obrigada, Conceição Evaristo. Muito obrigada, Ceci Barbosa Campos, por essa oportunidade também. Eu quero agradecer também a todos vocês que estiveram aqui presentes conosco no chat, as nossas associadas, os nossos convidados. Queria agradecer muitíssimo também a nossa intérprete de Libras, a nossa querida Carla Monberg, que fez aí todo o processo de inclusão, e também aos voluntários da AIAB, Academia de Autores Brasilienses, Academia Inclusiva de Autores Brasilienses, que fizeram a audiodescrição para os seus membros. E gostaria de lembrar a todos, antes de me despedir, que nós ainda temos mais um encontro da AGEB Rio de Janeiro aqui na Feira do Livro de Lisboa. Será no próximo dia 9, às 20 horas de Portugal, 16 horas do Brasil, a palestra Nise da Silveira, com a palestrante Jussara Valverde, nossa diretora que esteve conosco aqui. Então, estão todos convidados a permanecer conosco. Então, eu queria agora botar todas na tela, produção, por favor, para a gente poder se despedir. Muito obrigada a participação de todos vocês. Eu queria agradecer a Jussara Valverde, Maria Amélia Paladino, Zara Paim, Maria Esther Paz Barreto Rodrigues, Ângela Guerra e, mais uma vez, a nossa querida Ceci e Conceição Evaristo. Boa noite a todos. Boa noite. Rede Sem Fronteiras, juntos na Feira do Livro de Lisboa, porque juntos somos mais fortes. Boa noite, pessoal. Parabéns, meninas. Boa noite. Obrigada.